Fala família insalubre, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo e hoje trazendo mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, galera, a gente vai trazer uma análise completa aí da Sui Blockchain e vou passar para vocês um pouco da visão do Insalubre se a gente vai investir nesse token ou não. É isso mesmo, galera. A gente vai analisar fundamentalmente aí o projeto da Sui, que lançou essa semana, né? Então tá fresquinho, a gente já tem para entender algumas questões. Muitas perguntas foram levantadas referente ao ativo como investimento, para entrar na carteira ou não. Então eu vou mostrar para vocês hoje uma análise fundamentalista aí para entender se a Sui realmente pode entrar na nossa carteira de longo prazo, beleza? Então essa análise a gente fez em conjunto, tá bom? Nos nossos 3 dias de desafio do zero ao Bitcoin. Então se você não participou, galera, eu vou deixar o link aqui na descrição. Começou na terça-feira, encerrou hoje, onde a gente trouxe muito conteúdo aí do mercado cripto para você que quer aprender aí desde análise técnica, análise on-chain, análise fundamentalista, para você que quer entender de fato onde você está investindo. Você não pode perder aí os 3 dias que rolou do desafio do zero ao Bitcoin, então vou deixar no link aqui na descrição. Então a gente vai falar e eu vou mostrar para vocês os 5 pontos aí que a gente acha crucial tá analisando no projeto aí para o nosso longo prazo. E antes da gente estar começando direto pro conteúdo, eu já vou pedir o like aí para estar ajudando, se inscreva no canal para você que ainda não é inscrito. A gente traz conteúdos diários aqui para vocês e novamente, quero lembrar vocês que os 3 dias de desafio do zero ao Bitcoin vão ficar por tempo limitado, então aproveita, entra aqui na descrição para você entender mais sobre o mercado cripto. Então, vamos para a prática e nessa análise, galera, a gente categoriza aqui nossa análise em 5 pontos que vemos como os principais de estarmos analisando. Primeiro, simples pergunta, o que é, o que ele faz, tem que ser simples entendimento, a gente tem que de fato entender. E eu já quero saber de você aí, quantas vezes você não abriu um site no projeto cripto, site muito bonito, tinha muita coisa para ler, mas no final, aí depois que você leu tudo, analisou o site por completo, você não entendeu muito o que o projeto quer dizer. Então precisa de clareza nessas informações. Na parte 2 aí do time, equipe, marketing, é importantíssimo a gente entender aí como que tá funcionando o projeto nessa parte, tanto do time quanto do marketing, porque de fato isso traz mais atratividade para o projeto. 3 é a parte de parcerias, investidores e auditoria. Isso daí é de extrema importância, né, galera? Que um projeto que levantou muito capital, com certeza aí a gente tem que ficar de olho, porque se os grandes estão de olho para pôr o seu dinheiro e arriscar nisso, com certeza é algo para a gente ficar bem esperto. Tokenomics é a parte aí que eu sei que vocês mais gostam e na última aí a gente vai proposta de valor, beleza? Então a gente vai falar sobre a Sui Blockchain hoje, galera, que foi lançamento aí recente, então a gente vai analisar ela na prática aí em conjunto hoje, beleza? Então, o que ela é, o que ela faz? Galera, a Sui é uma blockchain de Layer 1 com o seu mecanismo aí de Proof of Stake, então ela veio para competir diretamente com as Layer 1, então sim, categorizamos Ethereum, até mesmo Bitcoin aí como Layer 1, até mesmo aí outras criptomoedas como Aptos, Polkadot, entre outras, tá bom? Porém, quando a gente fala aí de competitividade, é claro que a gente leva em consideração aí também a linguagem de programação, que é isso que atrai os desenvolvedores. Então, hoje a Sui compartilha aí da mesma linguagem de programação, mais ou menos aí parecida com a Aptos, como vocês vão entender. Ela promete escalabilidade, baixa latência, destacando as velocidades nas transações, promessas que já vimos até mesmo na Solana, então isso daí não é promessa aí para você brilhar seus olhinhos, tá? Ela utiliza uma linguagem de variação de programação que seria uma variação da Move, galera. Para quem não conhece a Move é uma linguagem de programação que foi criada lá no Facebook, no desenvolvimento aí da sua blockchain, quando o Facebook aí queria ter uma blockchain. Para você que não sabe aí, de fato o Facebook teria uma blockchain e utilizaria aí a linguagem de programação Move que foi criada lá dentro da Meta ou Facebook aí para vocês ficar mais tranquilo, tá? Então a Sui, ela foi desenvolvida em cima dessa linguagem de programação e vocês vão entender o porquê, só que eles tiveram que criar uma variação, né? Porque como foi criada na Meta, então aí elas chamaram de Sui Move. Ela permite aí a liberdade na flexibilidade aí para os desenvolvedores, que querendo ou não, a gente sabe que é de extrema importância, porque tem que ter algum atrativo aí para a galera vir desenvolver nessa blockchain, que é de extrema importância. E por último aí, ela possui um modelo de processamento centrado em objetos que permite transações paralelas. Então, como a gente sabe aí na blockchain, onde cada contrato inteligente, por exemplo, do Ethereum, ele tem uma categoria de uma objetividade. Então, por exemplo, tem os smart contracts aí, tanto é que a gente tem até as linguagens de nomeação de tokens. Token ERC20, token ERC721, entre outros, tá bom? Então, ele possui um modelo paralelo que não seria aí no processo de validação tradicional, mas ela traz objetos aí que permite esse tipo de transações paralelas. Mas, resumidamente, para usabilidade aí para nós, meros mortais, não vai ter tanta diferença assim. Isso daí sim é mais para a parte do desenvolvimento, que a gente consegue analisar se de fato isso daí foi efetivo, analisando o número de desenvolvedores aí que está atuando na blockchain.
Agora na parte 2, galera, a gente vem na parte do time e do marketing. O time é formado aí por alguns nomes bastante exóticos, esse Ivan Cheng, Adenir Abdomen, pra vocês verem como eu sou fluente. Porém, o que é de extrema importância a gente tá sabendo, galera, eles são ex-funcionários da Meta, sim, trabalharam lá no Facebook, e eles que eram responsáveis aí pelo desenvolvimento da blockchain Diem, que era a blockchain da Meta, aí, como eu conversei com vocês. E também aí foi onde criaram a linguagem de programação Move. Então, como eles foram tesourados aí do mecanismo de criar blockchains para o Facebook, isso daí é claro, né, galera? É por conta da regulamentação dos Estados Unidos. Imagina o Facebook lançando uma moeda. Então, ele foi tesourado logo no começo. Então, a galera aí que estava trabalhando nesse projeto do Facebook já saiu, uns aí partiu para a Sui, até outros foi para a própria Aptos. Então, é bastante interessante. Quem conheceu a Aptos no começo sabe aí do que eu tô falando, beleza? E ela possui um marketing bastante agressivo também. Mídias sociais estão cheias, lotadas, e o destaque é no próprio Twitter dela, galera. Tem mais de 500 mil seguidores, e a última jogada de marketing dela foi a questão do airdrop. Porque para muitos aí que ficou um pouco chateado, querendo ou não, galera, essa questão aí do airdrop, ele funciona como uma espécie de marketing. A Sui, por mais que ela falou que não iria ter airdrop, ela falou agora, quase no seu lançamento. Então a galera tá especulando desde o lançamento da Aptos a questão do airdrop. E como eles especulam isso? Utilizando a rede, fazendo aí a questão das testnet, assim como a gente fez. Então isso daí funcionou aí com uma espécie de alavancagem no marketing sensacional. E também conseguiu aí parcerias com grandes corretoras, como a Bybit, OKX e KuCoin, referente aí o programa de parcerias aí, como a galera conseguiu comprar na sua pré-venda. Quando a gente fala aí de parcerias, auditorias, investidores, a Sui, ela possui uma parceria com uma gigante aí do mundo de telecomunicações, que é a Tencent. Ela é gigante lá na China, e quando tem uma parceria desse nível, a gente já entende aí que o lado asiático também aí tá de olho nesse tipo de projetos. E querendo ou não, ainda assim, boa parte aí da movimentação de capital parte aí lá da Ásia. Então é bem interessante a gente entender essa parceria aí com a gigante da Tencent. Ela possui um código aberto no GitHub, então ela não pagou uma empresa de auditoria para estar auditando todos os seus códigos. Qualquer um pode ir lá e auditar tranquilamente. Se amanhã ou depois aí ela passar por uma Certic da vida, de qualquer forma o código dela é aberto aí na GitHub, tá bom? E a Misten Labs, galera, que foi quem desenvolveu a própria Sui, ela captou mais de 300 milhões de dólares em rodadas que foram lideradas pela FTX, a falecida FTX Ventures, Binance Labs, Coinbase Ventures, a 26 Crypto, Jump Crypto e Circle Ventures, galera. Nossa, falou da FTX, mas é por isso aí que ela não vai dar certo? Nada disso, galera. A Misten Labs, ela recebeu aí um investimento muito grande da FTX no passado. Porém, o que aconteceu? Depois do que aconteceu aí com a FTX, a Misten Labs foi lá e comprou a parte que a FTX tinha comprado da Misten Labs. Então ela meio que recomprou. Então a FTX não tem mais nada aí a ver com essa questão, beleza? E uma coisa que eu acho bastante interessante desses investimentos, galera, é a Circle Ventures. Quando a gente fala da Circle, sim, é a própria Circle do SDC. Então a gente já consegue entender que pelo menos aí tem a possibilidade de ter o SDC dentro aí da blockchain. Bem interessante isso. Vamos dando uma pausinha rápida aí, que eu sei que o conteúdo tá bom, galera, mas vamos deixando o like, se inscrevendo no canal, que isso ajuda demais. E como eu falei, se você quer entender mais como realiza uma análise dessa, como você entende, como realiza uma análise sozinha, galera, aqui na descrição eu vou deixar pra vocês o desafio aí do Zero ao Bitcoin, que inclusive já está rolando aí pra você que quer conhecer a comunidade Satoshi, então vou deixar o link na descrição aí pra você tá conhecendo muito mais. E agora, galera, no quarto tópico, a gente vai falar diretamente sobre o tokenomics, que eu sei aí que é uma das partes que você mais gostam, e também é as que importam aí na hora quando a gente fala de investir em cripto, beleza? Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho. A gente tem 4 características de usabilidade para o token da Sui, tá bom? A própria criptomoeda Sui. E dessas 4 categorias, muitas delas aí a gente já entende que tem que ser o mínimo, né? Então, pagar taxas da rede, realizar stake nativo da rede, serve como liquidez aí para a galera e também para a governança aí do protocolo. Então, as 4 características, né, galera, a gente já entende que é o mínimo da rede da blockchain no caso. Ela possui aí 10 bilhões de tokens em seu supply, com uma alocação aí parcionada e também aproximada. Vamos entender um pouquinho mais disso aí na hora que a gente entrar na distribuição. A própria fundação, ela disse uma coisa que, cara, isso daí deixou uma pulguinha atrás da orelha. Que a alocação de token Sui é um ser vivo que pode mudar radicalmente ao longo do tempo, à medida que a rede amadurece. Então, eles já deixaram no próprio white paper falando que sim,
pode ter alterações aí no tokenomics, então por isso que a gente tem que ficar esperto também. Tanto é que até na questão aí da partição, galera, a gente vê que a distribuição foi aproximada, beleza? Então a gente tem 50% aí que vai para a reserva da comunidade, 6% aí que foi para o acesso de programa da comunidade, que foram as corretoras, Bybit, OKEx e KuCoin. A Mistake Lab vai receber 10% aí para o seu tesouro, 14% vai para os investidores ali naquela fase de investimento e 20% aí vai para os contribuidores aí em fase inicial, que seria ali para quem estava desenvolvendo provavelmente aí dentro do protocolo, tá bom? Então apenas 6% aí que foi disponível para a galera e muitos ainda especulam uma espécie de airdrop justamente aí por não estar tão classificado essa parte dos 50%, porque a gente pode ter alguns programas que eles podem aí incentivar a galera aí, porém assim, se for para apostar que vai ter uma probabilidade de vir um airdrop ainda da Sui, cara, eu ficaria com a expectativa lá embaixo, tá? E se vier, aí sim a gente fica feliz. Mas aí, inicialmente aí a gente não tem nada. A inflação, galera, é uma informação muito importante pra gente especular também durante o tokenomics, porque isso daí traz pra gente uma análise bem fria da volatilidade do ativo a curto prazo, principalmente, e se a gente vai querer levar a médio e longo prazo, tá? E a Sui Network, ela não tem divulgado até o momento tanta clareza aí na sua inflação, na emissão dos seus tokens. Então a gente não tem noção da quantidade em porcentagem quanto que vai ser a inflação do token Sui. Porque a gente viu, né, galera, que tem muitos tokens aí para vir a mercado e a gente já vai entender um pouquinho mais. Então a gente consegue acompanhar aí, após 24 horas praticamente aí do lançamento, como que tá o andamento da Sui. Ela continua praticamente em seu mesmo patamar, naquele $1,33. Na questão da volume de negociação, 637 milhões, realmente também está sendo até que um tanto negociada. Capitalização de mercado, 704 milhões aí de dólares que está na sua capitalização de mercado. Se a gente for comparar diretamente com a Aptos tem 1,4 bi. Então, praticamente aí tem tal do metade aí da Aptos, né? E na questão aí do fornecimento circulante, aí sim que a galera ficou desanimada. 528 milhões para 10 bilhões de tokens. Então, significa que a gente está com menos de 6% dos tokens no mercado. Então, a questão do tokenomics é bastante agressivo e um pouco ruim aí para nós, meros investidores, e também essa falta de clareza aí na questão da emissão desses tokens que tem para vir, realmente deixa o futuro aí da Sui um pouco nebuloso. Porque a gente consegue acompanhar, galera, até com o exemplo da própria Arbitrum, tá? Ela tem um total ali de 10 bilhões de tokens. O fornecimento circulante dela foi de 12% mais ou menos. Poxa, tinha praticamente 80% aí para vir no mercado. Porém, galera, no próprio white paper, a ARB já colocou bem claro aqui que a inflação é de no máximo 2% ao ano. Então, galera, independente aí do tanto de token que tem para vir, 2% ao ano, galera, só para vocês terem noção, o seu real desvaloriza mais rápido que isso. Então, realmente, poxa, a Arbitrum vai ter sua emissão total só daqui uns 100 anos aí, se a gente fosse fazer as contas aí com total clareza. Mas isso que é interessante, eles dão certeza e clareza pra gente nessas informações. Agora, falando da Sui, que a gente tem apenas 6% e tem 94% para vir ao mercado sem a certeza de como vai ser a inflação, realmente é um pouquinho preocupante. Na questão da proposta de valor, galera, com a escalabilidade aí da rede, a Sui propõe, né, a questão de aumentar e baratear as suas taxas, na real, aumentar o barateamento aí das suas taxas, aumentar a velocidade. Então, isso daí é uma premissa também que a gente já escutou de outras blockchains e a gente só vai ver isso de fato aí quando a própria rede da Sui estiver com a prova, beleza? E com o processo de transações em paralelo, a Sui evita gargalos que ocorrem aí por falta de distinção entre objetos, recursos, contas e outros componentes da rede. O que quer dizer isso, galera? É bem interessante porque a Sui, as novas blockchains em si, elas saem com tecnologias muito mais avançadas do que o Ethereum tem hoje, por exemplo. E por que isso? Galera, o Ethereum já está há um bom tempo aí no mercado. E atualizações, eles vêm aprimorando a questão aí dos seus contratos inteligentes, porém, muitas blockchains já saem hoje com toda a bagagem praticamente que o Ethereum trouxe e com atualizações aí para a sua blockchain. Então é muito mais fácil sair uma blockchain hoje mais atualizada do que a Ethereum chegar na atualização aí de hoje. Porém, a gente tem aquela questão aí da segurança e essa questão aí de oferecer o serviço com qualidade. Então isso daí é extremamente importante para a gente entender muito mais aí do que a gente lê no white paper. A gente precisa de fato aí daquela prova de fogo, ou seja, muita pessoa utilizando a rede. Na questão do roadmap, galera, a gente está na segunda fase, então na estabilização do protocolo. A gente tem a parte aí do DevNet que já foi executada. Algumas implementações a gente está passando por isso, tá? Que é na segunda fase. Na terceira, que entra a questão da
SDK, eu acho que isso daí vai ser uma ferramenta bastante interessante. Quem não conhece, galera, o SDK é como se fosse uma caixinha de ferramentas aí que a SUI oferece para os desenvolvedores. Então, sem muitas dificuldades, os desenvolvedores vão ter diversas ferramentas para criar, desenvolver, sem tanta dificuldade de ingressar numa nova blockchain. Então, por exemplo, a Coinbase aí que criou sua Layer 2, a caixa de ferramentas de desenvolvimento da própria Optimism. Então, isso daí é bastante interessante. A Cosmos também tem isso. Então, realmente, isso daí é benéfico para a própria rede. Porém, para nós, usuários meros mortais, realmente aí não impacta tanto. A gente tem que ver de fato se isso vai atrair desenvolvedores. E na quarta aqui a gente tem melhorias de desenvolvimentos, galera. Isso aqui já não deixa tão claro pra gente. Porque ele fala, ó, permitir objetos usados na autenticação, então seria aí nas questões tecnológicas da atualização do protocolo. Realmente isso daí é muito bacana, galera, mas tem muitas questões para nós usuários, estão meio nebulosas. Para desenvolvimento, tá bacana, eles têm até um certo tipo de atratividade. Porém, a gente tem que precisar entender se de fato isso vai atrair desenvolvedores e atraindo desenvolvedores com grandes DEP vai nos atrair para utilizar a blockchain da SUI. Então, para concluir, galera, a SUI ela possui inovações tecnológicas bastante interessantes, como eu falei com vocês, na questão aí do funcionamento da rede, que ela é uma blockchain aí mais nova e também é aquilo que eu falei, é o mínimo que a gente tem que esperar dessas blockchains que sair daqui para frente. Porque uma coisa que até o Dantas levantou em conversas comigo, hoje é muito mais fácil alguém criar uma Layer 2 do que criar uma blockchain Layer 1, porque querendo ou não, poxa, você vai lá, cria uma blockchain que está utilizando toda a camada de proteção aí do ecossistema do Ethereum, por exemplo, do que você criar uma blockchain de Layer 1 e querer, né, trazer toda essa atração para os usuários aí, vir e utilizar sua blockchain. A gente precisa de muito mais aí do que foi apresentado, tá? O seu design de armazenamento de dados é bastante interessante, isso daí eu acabei não comentando, mas na questão aí do white paper, nas questões tecnológicas, ela tem um design bastante interessante, que é esse armazenamento de dados, galera. Pois esses fundos são armazenados e são utilizados para pagamentos de validadores. Então, por exemplo, cada transação que você faz, tem uma partinha ali que vai para esse armazenamento de dados. E esse armazenamento de dados aí é utilizado para pagar os validadores também. Então, isso daí é bastante interessante. E o tokenomics, galera, é o principal. Ele falta muita clareza aí na questão da parte da inflação do token. E, pelo que a gente entendeu ali, poxa, tem muitos tokens para vir ao mercado. E os tokens que já estão no mercado sofreram uma pressão de venda absurda. Porque todos aí passou somente pelas questões aí das corretoras, né, galera? Então, muitas pessoas que realizaram seu lucro, realizaram de fato e estão meio em cima do muro se vão segurar seus tokens ou não. Mas enfim, vamos dar a nossa conclusão aqui. Eu acho o projeto da SUI bastante interessante, porém, por tudo que a gente analisou, galera, pelos 5 pontos que passamos, eu dou uma nota 6 ou até menos aí para entrar na minha carteira de investimentos, principalmente para longo prazo. A gente tem um futuro muito nebuloso para o token da SUI, porém, a gente viu aí que tem uma pressão de venda que existe ainda hoje no ativo. Então, analisando fundamentalmente, vocês viram que a gente nem deu uma olhadinha no gráfico. Eu já consigo entender que eu preciso esperar muito mais da SUI aí para realmente ela entrar no meu portfólio de investimentos. Quando tiver desenvolvimento, DEPs de fato sendo utilizado, mais clareza aí na questão dessa emissão, na inflação do token, pode vir queima amanhã ou depois, o futuro ainda está nebuloso. Mas de fato, hoje com as informações que eu tenho, eu não investiria no token da SUI para minha carteira de longo prazo. Para o curto prazo, para especulação, tudo é válido, galera. Essa análise fundamentalista foi de fato aí para o nosso investimento de longo prazo. Mas é isso, família. Novamente, se você curtiu, poxa, vamos deixando o like aí, se inscreva no canal. E se você quer mais análises como essa, galera, deixa aqui no comentário. Eu quero saber o que vocês querem que a gente analise, o que vocês estão de olho. E eu quero lembrar vocês, galera, que, poxa, 3 dias de desafio já passaram, as aulas vão ficar disponíveis por tempo limitado. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Você vai aprender muito mais do que só realizar uma análise fundamentalista como essa que eu fiz. Você vai aprofundar muito mais aí no mundo cripto. Você vai entender como fazer análise on-chain, análise de gráfico, padrões gráficos, tudo que você precisa no mundo cripto em um só lugar. Então a comunidade Satoshi é o lugar perfeito para você. Galera, um forte abraço, tamo junto e falou!